Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui em mais um episódio da Dor em Foco, um patrocínio aí da Redcard da Sudtech Academy. E hoje nós vamos falar sobre exercício físico e dor. Como que você pode melhorar a sua qualidade de vida com exercício físico. Estou aqui com o doutor professor Diego Manzano. Ele é educador físico, ele é pós-graduado tanto em medicina esportiva quanto em dor. Então, nós vamos estar falando um pouquinho essa arte que é você fazer exercício físico e cada vez mais você melhorar a dor. Obrigado por ter aceito o convite de estar falando aqui conosco. É muito bom estar falando, a gente está falando para os nossos pacientes, para os nossos colegas médicos, o tão quanto é importante a prática de exercício físico, como é que isso pode mudar a vida desses nossos pacientes. Falar sobre isso é fazer o que eu faço todos os dias, né? É induzir a hipoalgesia pelo exercício físico, é reduzir a dor no ato imediato ou eliminar a dor no ato imediato após o exercício físico. Então, falar sobre isso é um propósito de vida para ajudar as pessoas da população que sofrem sobre essa condição de dor crônica. Muito bom. Todo mundo que tem dor crônica pode fazer exercício físico? Deve fazer. Qual que é o problema? O problema são os profissionais que não são capacitados e estão desatualizados sobre dor, e isso faz com que as pessoas acabam tendo até os moderadores influenciando negativamente no tratamento. O que seriam os moderadores? Por exemplo, a pessoa tem medo do movimento, é uma cinesiofobia. Isso prejudica na produção de opioides, monoaminas e endocannabinoides, que são inibidores da dor. Cinesiofobia, catastrofização, isso pode ser influenciado. Por exemplo, um médico que não entende de dor, ele vira e fala, você não pode fazer exercício por causa disso e isso, não pode agachar, você não pode fazer isso, coloca medo na pessoa. Pelo contrário, a gente precisa do exercício físico, que ela é uma das principais ferramentas para o desfecho da intensidade da dor, que é a gravidade, né, a intensidade da dor, sofrimento e incapacidade da dor. Então, saber utilizar a biomecânica, a cinesiologia e a neurociência da dor, que são as ferramentas que a gente utiliza no meio do treinamento, isso faz com que o profissional de educação física ele tenha as ferramentas, o arsenal para conseguir ministrar um treino sem errar. Errando para menos se for possível. Por quê? Porque se a pessoa tem uma sensibilização no joelho, por exemplo, dependendo do nível da sensibilidade, vamos mexer o tornozelo, o quadril, o membro superior. Daqui a pouco a gente mexe nesse joelho, faz um exercício de cadeia cinética aberta, que é a cadeira mais tensora, numa angulação de proteção para errar para menos com uma carga baixa. Primeiro você vai vendo qual que é o caso do aluno. Você tem que fazer uma boa anamnese. O que esse aluno tem? Ele tem uma dor neuropática? Ele tem uma dor nociceptiva? Ele tem uma dor nociplástica? Qual é o mecanismo de dor que esse aluno tem? Quais são os fatores agravantes e atenuantes? Porque se você sabe que o fator agravante, a pessoa tem uma crença disfuncional, que dobrar a coluna machuca, primeiro você não vai colocar um exercício que dobra a coluna, mas você vai educar esse aluno que isso é disfuncional, que de forma gradativa você vai dobrar a coluna. Se o aluno ele tem uma experiência prévia de que o levantamento terra, que é um exercício muito comum na musculação, que dói a coluna lombar. Você não vai passar esse exercício naquele recorte de tempo. Por quê? Porque é um exercício que ele vai prejudicar na liberação de opioides e a pessoa não vai conseguir fazer o exercício sem dor. Pelo contrário, vai sensibilizar, vai piorar a condição de dor. Então, entender a dor, entender o aluno, no caso, o paciente, que tem aquela experiência prévia registrada, armazenada sobre aquele determinado exercício, tem que levar em consideração. Por quê? Porque a gente não tem que errar para mais. A pessoa ela tem que ter boa experiência. Eu sempre falo para os profissionais de educação física a seguinte frase: nunca perca a oportunidade de gerar uma boa experiência com o aluno. Por quê? Porque existe o veículo e o condutor. A musculação é o veículo. O condutor é o profissional de educação física que está ali dentro conduzindo aquele carro. Se o aluno ele tem uma experiência ruim, vai na academia e ele fala, não, a musculação é o problema. Pô, eu fui correr, o problema é a corrida. Não, foi a dose e a forma que você fez naquele recorte de tempo. Então você tem que saber procurar um profissional qualificado em dor para que você consiga prescrever um treino que induz a hipoalgesia. Para quem não sabe o que é hipoalgesia, é redução da dor no ato imediato do exercício, porque produz monoaminas, que são a serotonina, dopamina, noradrenalina, endocannabinoides, e também o principal,
que é os opioides endógenos. O nosso corpo fabrica isso através do exercício físico e bons hábitos, né? Vamos falar de hábitos também, que acho que isso é muito importante, mas o mais importante é a crença disfuncional que o exercício físico vai piorar. Isso é muito ruim para a pessoa, porque é uma ferramenta de extrema importância para o tratamento da dor, mas precisa ser aplicada na dose certa. A gente tem um estudo que é em U, que fala pouca atividade física aumenta a probabilidade de dor. Muita atividade física aumenta a probabilidade de dor. Então, você descobrir esse meio, que é a dose certa, o volume, se trata de repetições, séries, a quantidade de exercícios que vai fazer semanais, carga, que é a intensidade, o quanto de peso você vai colocar para aquele aluno específico. Então, é individualizado, não tem jeito. E tudo isso vai influenciar no quanto o exercício físico vai auxiliar no tratamento para o desfecho da intensidade da dor, da incapacidade da dor e do sofrimento da dor, que são as gravidades da dor. Então, isso é muito importante a gente mencionar. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é assim, os trabalhos todos mostram que fazer exercício físico faz bem. Faz bem para a mente, para o corpo e para a alma. Eu sempre falo isso. Faz muito bem. E aí, boa parte desses pacientes nossos que chegam com dor crônica falam assim, doutor, mas quando eu me movimento eu sinto mais dor, não é possível que eu vou ter que fazer dor. Eu falo, mas vamos tentar fazer um exercício. Você gosta, mas eu não gosto de nada. Eu falo, então nós vamos ter que começar a tirar isso aí, como todo tratamento nosso é multiprofissional, e aí tem psicólogo da dor, para que a gente consiga colocar que o exercício físico, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, na nossa rotina do dia a dia, para que cada vez vai aumentando mais. E evidentemente que, assim, um bom profissional, e aí eu brinco que, assim, quantos por cento dos meus pacientes que eu mando fazer exercício físico? Eu falo 180%. Mas 180% por quê? Porque eu falo com ele e com quem está de acompanhante também, com a família. Porque tem muito isso também. Que é assim, na minha casa só eu faço exercício físico e ninguém faz. Aí vai chegando a certa hora, você não tem nem os amigos, a família, as pessoas que estão para você. Vou fazer exercício? Ah, não, vou ficar aqui assistindo Netflix. Ah, não, vamos lá. Não, eu tô aqui passando meu TikTok aqui, eu não vou. E isso é importante. Então, quando o paciente ele chega lá com o acompanhante, eu falo assim com ele assim, e o senhor faz exercício físico? Não. Começa a fazer com ela. Eu falo para a família para poder falar. Perfeito. Então, faz com ela. Ah, mas eu também não gosto. Mas então vamos começar a gostar, porque isso vai fazer bem para vocês. Eu falo assim, qual é o melhor remédio que você pode comprar? Exercício físico todos os dias. Sim, porque isso aí você produz. Né? Então eu falo assim, doutor, mas tem um remédio muito bom para eu poder melhorar a minha dor? Eu falo assim, tem. Comer bem, dormir bem e fazer exercício físico. Olha que legal. São 3 coisas que você pode fazer bastante. Né? E aí você falou sobre hábitos. E é um negócio muito sobre os hábitos que a gente sempre fala o seguinte, você é muito aquilo que você come, aquilo que você bebe e aquilo como que você está colocando o seu corpo para poder estar trabalhando. Você tem que descansar, eu falo sempre, né? Quem não dorme não descansa, quem não descansa não para de sentir dor. Ponto. Então você tem que dormir. E a gente até já falou num outro podcast sobre a higiene do sono, que é bem legal, porque a higiene do sono é importante. Sim. O exercício físico, ele é de suma importância. E aí a gente tem os outros hábitos. Quais são os outros hábitos que normalmente você fala com os pacientes para que eles tenham que colocar isso para poder mudar, para ele poder começar a sair da dor e ter qualidade de vida? Eu falo muito que a gente não trata dor, a gente devolve qualidade de vida. Exato. Qualidade de vida é um dos fatores que a gente melhora também. É o sofrimento, a incapacidade, a intensidade da dor e a qualidade de vida. Os moderadores impactam no tamanho do efeito, tanto da hipógese induzida pelo exercício físico, quanto do efeito do tratamento. Nesses 3 desfechos que eu acabei de falar. Na verdade, 4. Quais são esses moderadores que impactam? Essa pessoa tem evitação? Ela tem medo? A gente aplica um questionário chamado TAMPA, que é de cinesiofobia. Se eu percebo que o aluno tem medo do movimento, isso vai influenciar na produção de opioides. Isso vai influenciar como que vai ser elaborado esse treinamento. Se a pessoa tem fatores cognitivos, emocionais, comportamentais, sociais, disfuncionais, por exemplo, ela evita, por exemplo, de sair. Não faz social. É um comportamento que isso acaba influenciando negativamente. Outro comportamento, outro moderador. Medo, evitação, catastrofização. Se a pessoa tem expectativa negativa que vai melhorar da dor, isso influencia. Tem um estudo realizado com remifentanil, separaram 2 grupos.
Um grupo com expectativa positiva, outra com expectativa negativa. Positiva e outra negativa. Mesma idade, mesma intensidade de dor. O expectativa positiva, que iam melhorar, aplicaram um placebo. E os que tinham expectativa negativa deram opioide e remifentanil, que é uma droga poderosa. Não surgiu efeito. Ou seja, a parte emocional, cognitiva, comportamental e social tem um impacto muito grande no tamanho do efeito. Então, hábitos saudáveis, como o estilo de vida, não ter a atenção na dor, porque a atenção amplifica a dor. A parte emocional, que está no afetivo motivacional, se a pessoa ela é mais emocionalmente abalada, ela é mais... Esse aspecto emocional aumenta o sofrimento da dor, que é uma das gravidades da dor. A gente não se limita na intensidade da dor. Então, esses comportamentos, alteração do sistema de movimento a pessoa se proteger demais. Tem crenças de que a postura certa é a postura você ficar igual um robô. A melhor postura é a próxima, é você se movimentar. Tem um estudo publicado, se não me engano, no PEN, que se você aumenta de 2.000 para 4.000, de 4.000 para 5.000 passos, até chegar a 12.500, que é o ideal, isso é atividade física, que é diferente que exercício físico. Só de você caminhar mais durante o seu dia, diminui muito a probabilidade de você sentir dor. E a gente está falando de número de passos no dia, você pode colocar isso no seu relógio. Então, são hábitos que você podem ajudar, contribuir no desfecho da intensidade da dor, da qualidade de vida, do sofrimento, da incapacidade funcional. Então, a atividade física de você se movimentar mais, crenças disfuncionais, por exemplo, a gente tem um sítio chamado avaliativo cognitivo da dor, que armazena todas as crenças e experiências prévias que a gente tem no nosso corpo. Nesse sítio, a gente fabrica opioides endógenos, monoaminas e endocannabinoides. Ele é responsável pelo controle inibitório da dor. Se você tem crenças disfuncionais, patológicas, mal adaptativas, de que tal movimento vai doer, a probabilidade de doer vai aumentar. Vai doer. Vai doer, porque você não vai fabricar opioides endógenos. E nós, profissionais de educação física, a gente tem que levar isso em consideração, encorajar de forma gradativa, para não errar a oportunidade de gerar uma boa experiência com esse aluno. Outro moderador que influencia é o sono, higiene do sono. Hipervigilância, se a pessoa é muito hipervigilante. A gente identifica tudo isso na hora que a pessoa senta na minha sala de avaliação, eu já identifico tudo. Se ela é depressiva, a gente aplica o questionário de depressão, que isso influencia na produção de opioides endógenos, monoaminas e endocannabinoides. Se a pessoa tem um higiene do sono bem regulado, fator estressante. Por exemplo, tem alunos que têm dor neuropática que treinam comigo. Dor neuropática é a dor que é devido a uma doença, uma lesão do sistema nervoso somatosensorial, que é a dor neuropática, que é a dor de nervo, que é aquela dor que tem formigamento, perda de sensibilidade, choque, anestesia, são características, picadas, são características de dor neuropática. Percebo muito, tanto nas evidências como na parte prática clínica, alunos que passam por um estresse excessivo, naquele recorte de tempo amplifica a intensidade da dor. Então, técnicas de mindfulness, de viver o agora, de se concentrar, respirar, de viver o agora, esquecer do passado e do futuro, treinar esse mindfulness. Tem outras técnicas como Tai Chi Chuan, tem técnicas também como yoga, dentre outras, que auxiliam no tratamento. Como o tratamento é multimodal e multiprofissional. Você, como médico, por exemplo, você tem os seus recursos ali para diminuir a intensidade da dor para a pessoa ir para o exercício físico. O terapia cognitivo-comportamental, que é o psicólogo, que é especializado em TCC, uma pessoa catastrófica, eu já encaminho direto, porque durante a sessão, eu tenho que conversar, fazer educação da dor, mas eu não consigo conversar essa parte tão profundo quanto um TCC. Então, esses moderadores, sono, essas crenças disfuncionais, hipervigilância, fatores cognitivos, comportamentais e emocionais e sociais, tudo isso se identifica. E tudo isso é identificável, como acabei de citar, e modificável na prática clínica. E esses hábitos a gente consegue melhorar a alimentação e o próprio exercício físico. Tem alunos, por exemplo, que falam, eu vou fazer 2 vezes musculação e 1 vez aeróbico. Você continua sedentário, que é o colégio americano. E ainda faz, você chega lá na academia
E aí tá o povo assim, né, no celular e tal. Aí ele tá lá, ele tá passeando na esteira. Já viu? O povo tá passeando na esteira, ou então ele tá na bicicleta, numa velocidade, né, bem devagarzinho. Aí eu olho assim, às vezes e tal. Lá na academia, eu vou na mesma academia já tem muito tempo, todo mundo me conhece. Fala assim, doutor, e aí às vezes eu falo, doutor, e tal, eu não tô conseguindo ganhar. Eu falo, querido, deixa eu falar uma coisa. Você passeando na praia desse jeito que você tá ali em cima da esteira, olhando e você não concentrando, você não vai conseguir melhorar. Sim. Porque na verdade você não está fazendo exercício físico de verdade. Então, vamos concentrar. Tem um bom profissional para poder estar te passando esses treinos. E uma coisa bem interessante que às vezes me perguntam muito lá no consultório: de quanto em quanto tempo, se a gente for colocar assim, a gente está falando dos nossos pacientes, da nossa comunidade, de quanto em quanto tempo, se assim, em média, você deve estar trocando na musculação aquela ficha da musculação? É de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses ou de 2 em 2 semanas? Nossa, isso é muito relativo, principalmente quando a gente se trata de dor crônica. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa tem dor crônica no joelho. E o treino, você coloca ali, em média, de 1 mês para seguir aquele protocolo. Só que essa pessoa, às vezes, ela chega com um leve escape. Eu já faço uma alteraçãozinha na amplitude, na carga. Então, eu já tive uma alteração. Segue aquele planejamento, tem o ideal, mas já fiz uma alteração. Mas vamos supor, seguinte hipótese, essa pessoa, ela não tem dor de coluna lombar, ela tem dor no joelho crônica e consegue fazer o treinamento fazendo hipoalgesia e tudo mais, e chega com um escape de dor isquêmica ou mecânica na coluna lombar. Eu identifico que não é um processo inflamatório, faço alguns testes específicos, faço para relaxar, relaxo aquela região, faço educação da dor para relaxar, porque ela está 100% se protegendo, achando que é uma lesão, porque virou praticamente, infelizmente, uma cultura de que toda dor é uma lesão real. Lembra? A Associação Internacional para o Estudo da Dor, dor é uma experiência sensitiva desagradável associada ou aquela semelhante associada a uma lesão real ou potencial. Existem 2 subcategorias de dor nociceptiva, que é química não inflamatória e mecânica, que não tem presença de lesão. Existe 2 subcategorias de dor crônica, nociplástica, que é a nociplástica aumentada, a verdadeira, que não tem presença de lesão, mas tem a presença de lesão, que é a nociceptiva química inflamatória, que vocês médicos, fisioterapeutas, atuam e ajudam muito a gente a trabalhar, e tem também a neuropática central e periférica, que também ajudam a gente a trabalhar. Só que não devemos esquecer que a dor não é um marcador preciso do estado do tecido onde dói. Nem toda dor é fruto de um problema, de uma lesão tecidual. Pode ser isquêmica. Às vezes a pessoa travou de coluna, é só uma contratura. Você fazendo uma educação da dor, mobilizando na direção de preferência, isso já dá um alívio na pessoa, faz o exercício físico sem sensibilizar, a pessoa chega com uma dor de coluna lombar 7, ela já tinha um treino específico para o joelho, mas ela chegou com dor de lombar, porque ficou muito tempo parada na mesma posição, em pé, teve um estresse, ficou viajando por muito tempo sentado na mesma posição, que é uma dor mecânica, e a gente chega, aí eu mudo totalmente o treino. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Boa, é bem isso. Então, assim, não existe uma receita de bolo, tem um ideal. A gente prescreve um treinamento que é ideal, porque a gente tem que seguir um caminho de acordo com a avaliação daquele aluno, que é aquele caminho ideal para aquele tipo de aluno que tem crenças de que aquele movimento é prejudicial, naquela amplitude que é de segurança para não sensibilizar aquela região. Sensibilizar é dor, tá, gente? Para não sensibilizar aquela região. Então, eu tenho um treino pronto, que é perfeito para causar hipoalgesia ou analgesia. Só que acontece, esse aluno ele chega e dormiu mal, brigou com a esposa e veio um escape de dor em outra região onde ele não sentia. Eu vou mudar completamente o treino naquele dia, naquele recorte de tempo. Então, não existe uma receita de bolo. O que você precisa, profissional da educação física, é dominar de biomecânica, dominar de cinesiologia, mas o principal, dominar de dor. E isso que você falou é muito importante e interessante, porque são poucos os colegas profissionais da educação física que olham para esses pacientes que têm dor. Na hora que a gente vai conversar, você deve... de todos os colegas de educação física que você conhece, educadores físicos, quantos se especializaram igual a você? Quantos que foram para essa área e o tanto que a gente precisa? Olha quantos milhões de pessoas que nós temos no Brasil com dor crônica. E eu falo assim, gente, isso é... o paciente, ele precisa. Sim. Você vai estar ajudando. E aí eu falo muito que, fazendo uma comparação,
quando eu era especialista de joelho, tratava, né, operava meus meniscos, meu ligamento. Depois que eu fui fazer a medicina da dor, isso por um problema pessoal, né, eu conto muito isso nas redes sociais, um problema pessoal que eu tive do meu avô, eu consegui descobrir o tanto que é importante, o tanto que a gente consegue mudar a vida das pessoas, e não só daquela pessoa, mas da família. Da família, perfeito. Porque na hora que você tem a sua mãe que está com dor crônica, que ela não quer sair de casa, que ela não quer ir no shopping, ela não quer fazer a festa da noite de Natal porque ela tá sentindo muita dor, e aí ela fica depressiva, fica ansiosa, e todo aquele quadro que a gente vem junto, na hora que a gente trata esse paciente, devolve para ele a esperança da qualidade de vida e demonstra para ele que a família tem que estar junto, Sim. isso é importante. Então a família tem que estar junto nesse tratamento, a gente consegue mudar. É como se virasse a chavinha e aí você acaba mudando bastante esse paciente. E aí você estava falando com uma coisa que é de suma importância, que a dor, eu falo que a dor é igual a onda. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, e às vezes ela vem um tsunami. Desse entendimento, dessa sensibilidade, isso vale para todos os profissionais, tanto para o fisioterapeuta, como para o acupunturista, quanto com o colega de dor, quanto com o educador físico, de estar tratando aquilo que está sendo o escape dela na hora. Eu comecei um tratamento com a dor no joelho, mas quantas vezes lá no consultório o paciente estava com a dor na coluna? E aí, cabe também a nós, profissionais que estamos trabalhando conjuntamente, Sim. né? Eu falo que a gente está trabalhando como um time, da gente está avisando por aqui o paciente, eles falam, não, doutor, eu fui malhar e aí me passaram um treino errado e eu travei a coluna. Eu falo, calma, talvez não seja isso. Vamos ver direitinho, porque senão ele já cria aquele trauma que o treino estava errado e aí eu não vou fazer mais a musculação, que é aquilo que me faz mal, e acabou. Aí ela fala assim, eu não quero mais fazer. Né? Nos treinos, normalmente, quando você está pensando no paciente de dor crônica, você sempre coloca treinos de musculação e carga junto com treinos para a parte aeróbica, junto com escada, com bicicleta, com esteira, ou você trabalha primeiro um e depois você faz só musculação e outro dia você faz só aeróbico, ou isso é variável também, depende muito de cada paciente. Como que a gente utiliza? A musculação é a base. É a base. A gente utiliza a musculação ali no dia a dia. Então, eu uso 4 recursos para fazer hipoalgesia. Educação da dor, que é tanto bottom-up como top-down, que reduz os estímulos nocivos da periferia, como também aciona a farmácia endógena. Fala, a educação da dor é bottom-up e top-down. O que seria para o leigo isso? Bottom-up é você reduz os estímulos nocivos da periferia. Porque se você educa a pessoa de mudar o comportamento de se proteger, ele vai diminuir a isquemia. Diminuindo a isquemia, vai diminuir a produção de cálcio, a produção de acúmulo de metabólito, o pH vai mudar e isso vai fazer a redução de estímulos nocivos da periferia ascender ao centro. Então a educação da dor ela é bottom-up e top-down, porque quando é top-down, porque você fazendo a educação da dor vai acionar mais a farmácia endógena. Então ali eu utilizo essa ferramenta da educação da dor. Terapia manual, se tem um trigger point, eu aperto esses pontos gatilhos no meio da aula, né? Utilizo o alongamento dinâmico na direção de preferência, onde ele sente o alívio. Eu sempre estou conversando com o aluno, falando naquela direção. A sensação é que está piorando a dor para desconforto, tá como se estivesse machucando, ou você está sentindo uma percepção de alongamento que está soltando? Alongamento está soltando. Então eu vou naquela direção. Já é uma ferramenta. Falamos educação da dor, trigger point, pontos de gatilhos e alongamento dinâmico. Isso se a dor for isquêmica ou mecânica, porque se for inflamatória, se movimentar aquela região vai sensibilizar mais. Aí a gente precisa muito do físio e da medicina. Aí o que acontece? Qual é o principal? É o exercício físico. Então eu utilizo a ferramenta da musculação, dependendo de como é a sensibilização, eu vou fazer exercícios alternados para o segmento, um superior, em seguida um inferior. Eu vou mexer ou não vou mexer no local da dor? Depende. Eu consigo fazer hipoalgesia mexendo no local da dor. Depende do nível da sensibilidade. Dependendo do aluno, eu não vou mexer naquele recorte de tempo no lugar da dor. Eu vou deixar para o físio. Então depende, não tem uma receita de bolo. Aí os exercícios aeróbicos eles entram para complementar. A gente prescreve para o aluno, em outro período, um treinamento aeróbico que ajuda também na produção de monoaminas, endocannabinoides e opioides endógenos, que isso vai colaborar para o tratamento. Então são momentos diferentes. Por exemplo, o aluno ele treinou, se ele tem pouco tempo, ele faz em seguida o aeróbico. Se ele tem mais tempo e não for muito sensível, faz no outro dia que não vai fazer musculação.
Agora, se é uma pessoa que está muito sensível, eu não faço aeróbico em seguida depois da musculação. Só faço a musculação, vai para casa, descansa, no outro dia faz aquela caminhada. Só que essa caminhada ou corrida, ela varia de pessoas para pessoas. Vou te dar um exemplo. Um aluno me procurou com dor nociplástica aumentada, sobreposta. Era uma dor difusa no quadril e ele sensibilizava em uma quadra caminhando. Cara, eu falei pra ele, primeiro treinamento seu aeróbico vai ser um dia sim, um dia não de caminhada, uma meia quadra, antes de sensibilizar. Você não tem que chegar no limiar da dor, você não tem que doer. O treino, presta atenção, gente, não é pra doer. O treino, ele tem que ser hipoálgico ou analgésico. Se tiver doendo, tá errado. Você tá fazendo manutenção da dor, intensificação da dor, você tá colaborando para que essa dor se transita de dor aguda para crônica. O treino certo é o treino sem dor, que faz hipoalgesia ou analgesia. Isso é ponto. Não sou o Diego que foi falando, é a IASP, é a PEN, é a Lancer, são todos os artigos científicos comprovados que a gente tem essas ferramentas que auxiliam no tratamento para dor crônica. Então, porque tinha aquela coisa do no pain, no gain. Eu não, falo, não, pelo gente, amor de para Deus. com isso, Não, pelo amor de Deus. não, Não existe mais isso, não. Como já teve vários alunos que chegou para você, às vezes fala assim, doutor, mas se eu tô treinando lá, eu não tô sentindo dor porque o treino não tá bom. Eu falei, mas peraí. É que também tem a dor tardia, que é aquela dor acidose. Por exemplo, tô fazendo uma cadeira extensora, tá queimando a coxa, mas não tá sensibilizando o joelho, ok? Tô agachando, tá queimando a coxa e o glúteo, não tá sensibilizando a lombar ou o joelho, ok. Isso aí, no outro dia ficou dolorido muscular, ok. Mas agora aquela sensação que aumentou a dor de lesão, mesmo não sendo lesão ou sendo lesão, não pode acontecer. Isso não pode acontecer, tanto durante o treino, pós-treino e depois um dia seguinte após o treino. Então, o treinamento aeróbico, ele varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, esse aluno ele começou com meia quadra e continuou fazendo um dia sim, um dia não, treinamento resistido comigo, em ângulos, em direções, em cadências, velocidade de movimento, carga, volume, que não sensibilizava. Fazendo a educação da dor, melhorando os hábitos, que ele fumava, bebia, dormia mal, melhorando todo esse aspecto, tanto biopsicossocial, cognitivo, comportamental e social, mudanças de lifestyle, melhorou a farmácia endógena dele. E isso fez com que a dor foi reduzindo, era contínua, foi para recorrente, foi tendo um espaçamento maior, e hoje ele faz 40 minutos de aeróbico de corrida sem dor. Mas isso foi construído. É uma construção. É uma progressão e não existe receita de bolo. Depende de pessoa para pessoa. Uma boa anamnese é importante, por quê? Porque você vai identificar o mecanismo. O mecanismo dele era nociplástico, dor difusa, sensibilização central, tinha a presença de alodínia, hiperalgesia. Teve uma pubeite lá atrás maltratada que sensibilizou tanto a periferia quanto o centro. Teve morte de interneurônios inibitórios, teve muita facilitação ascendente. A fibra inócua, ela começa a interpretar como uma fibra nociva, né? A fibra delta do tipo C, por exemplo, a beta e a alfa, ela tem uma ponte, né? É uma hipótese plausível, né? Que essa é uma neuroplasticidade mal adaptativa, que é um brotamento neuronal lá no corno dorsal da medula espinal, que faz com que a pessoa tenha essa sensibilização central, e a dor nociplástica, que ela foi construída. Água mole e predadura bate tanto até que fura. Acendeu tantos estímulos nociceptivos da periferia para o centro que se transitou de uma dor nociceptiva para uma dor nociplástica. E a dor nociplástica é algo muito interessante, até porque a gente não sabia da dor nociplástica até pouco tempo atrás. Até 2016. Né? A primeira coisa. A segunda coisa é que tem muito paciente que chega, às vezes, no nosso consultório e chega para vocês depois e fala assim, doutor, eu morro de dor na coluna e tá com aquele exame da ressonância da coluna normal. E aí ele fala assim, não tem porquê. E aí todo mundo fala comigo que eu tô inventando minha dor. Que é o pior. Não, toda dor é real. Né? Que é o pior. E aí a gente vai explicar para ele, fala assim, não, mas você tem alguma outra coisa? Porque a gente sabe, por exemplo, de dor nociplástica, que é a dor da fibromialgia, a dor nociplástica é a dor da TM, é a dor da coluna lombar inespecífica, é a dor do síndrome do colo irritável. E normalmente na hora que você vai conversar com o paciente, ele tem quase isso tudo junto, né? Né? E aí eu falo assim, olha, mas existe um outro tipo de dor. Eu falo assim, mas ninguém nunca me falou sobre isso, doutor. Eu falo, mas então vamos lá. Aí a gente começa pela educação. E eu falo muito sobre educação que para o seu paciente, para o seu aluno, para ele poder ter um bom resultado, ele tem que ser bem educado. É isso que nós estamos fazendo aqui. É tentar passar a educação. Fala assim, não vai ser de hoje para amanhã, e não tem receitinha de bolo, e não tem pozinho mágico e um comprimidinho que você vai fazer. É uma construção. E eu acho que isso que é o mais importante. Gente, a gente está acabando aqui mais um episódio da Dor em Foco. Queria agradecer muito essa sumidade, o nosso educador físico,
Dr. Diego Manzano. Ele deu uma aula hoje aqui, então até para os próprios colegas aí da medicina da dor, ouça os podcasts dele, são maravilhosos. Segue ele na rede social, é muito bom, porque isso vai fazer com que a gente consiga construir, né, que boa parte de alguns outros colegas estão desconstruindo, né, de construir que para você poder melhorar e dar qualidade de vida nos nossos pacientes que têm dor, precisa da gente comer bem, dormir bem, mudar hábito de vida, fazer exercício físico. Diegão, obrigado por você estar aqui nos abrilhantando com essa aula sua, essa palestra sua. Queria que você deixasse toda vez no final do nosso podcast aquele take home, 3 coisinhas que os nossos pacientes dentro da nossa comunidade, nossos colegas tenham que saber para levar para casa. Exercício físico, bons hábitos, gerenciamento do estresse, buscar a espiritualidade, a evolução espiritual, exercício físico, alimentação saudável e ter um propósito de vida. Um propósito de vida, todo ser humano ele precisa ajudar alguém, empreender. Isso eu tenho certeza. Se você empreender ajudando as pessoas em alguma coisa, seja talvez em algum campo que nem é financeiro, alguma coisa que você vai contribuir com alguma pessoa, você tem um propósito de vida, isso te deixa mais importante na sociedade e faz bem para você. Isso faz com que auxilia na sua vida, na qualidade de vida, ao mesmo tempo fazendo exercício físico, bons hábitos, boa alimentação, higiene do sono. Tenho certeza que qualidade de vida você vai ter. Muito bom. Isso que você falou é de suma importância. A gente tem que deixar legados. Eu brinco que a Redcard, quando eu fui fazer dor por causa de um problema pessoal, que meu avô teve dor e ninguém conseguia tratar a dor dele, eu larguei tudo para poder estudar e tratá-lo. E o legado que a gente sempre fala da Redcard é o seguinte: eu quero chegar algum dia com todo mundo dentro da rede, em todos os lugares que nós já estamos já em vários estados hoje, e de chegar e falar o seguinte: nós conseguimos tratar 100 mil pessoas com dor crônica esse ano e mudar a vida de 100 mil famílias esse ano. Perfeito. E eu quero que isso, eu falo que assim, e essa busca do legado, do propósito de vida é o que faz a gente movimentar todos os dias, acordar, estudar, estar aqui, conhecer pessoas novas, técnicas novas. Eu acho que isso é fantástico. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Luciano. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.